Ô tia, fala um pouco, a gente não sabe nada assim dos nossos tios, dos seus tios, né, que estão nossos tios avós, os irmãos da tia Candinha, os irmãos do tio Diomar, como é que era? Um pouco. Do meu pai eu não conheci muitos, não. Mas eu eram conheci quantos? o tio Lilico. O Lilico, que era casado com a Lilica, era irmão Melica, era irmão do vovô. Amélia e tinha apelido de Melica. Que eram os padrinhos do meu pai, né? Essa meu pai tia morou Melica, com eles. Ela tinha naquela época uma enciclopédia que ela foi montando, que vontade eu tinha de ver, eu vi lá na casa dela. Ela pegava recortes de jornais com curiosidades, ia montando num caderno velho e ia pregando aquilo. Era muito inteligente. E o Sebastião estudava lá e o Dirceu estudava na casa dele. Estava na casa dela. Tá, então esses eram os irmãos do vovô? Do papai. Do tá, pai. E da parte da vovó Agora, Candinha? Da parte da mamãe eu conheci todos. O tio Zé Ferreirinha. Você conheceu a sua avó, a Maria Antônia? A vovó Maria Antônia era analfabeta. Você conheceu ela? Conheci, a minha madrinha de crisma. Ela faleceu mais ou menos quando, a senhora lembra? Ela faleceu em 1957, parece. 1957. Ela era uma das filhas... Eu mandei para vocês os documentos todos? Mandou, é verdade. Ela era uma das mais velhas do filho do Juca Italiano. Era, do Juca Italiano. E eu lembro dela com um colar de ouro. Esse colar de ouro eu não vi com ninguém depois que sumiu. Foi um colar de pedra, bolas de ouro. Até morrer ela tinha esse colar lá. Ninguém sabe o que aconteceu. Sumiu. Esse sumiu. Mas ela era muito inteligente. Ela não tinha medo de nada. Chegava cigano lá. Às vezes queria ficar lá muito tempo, ela mandava eles embora, não tinha medo de jeito nenhum. Isso a mamãe contava. E o marido dela era o... O marido é o Antônio Ferreira. Eles eram primos? Não. Não? Nem parentes eram. É interessante isso, que ela não era parente dele. O vovô era rude, assim, grosseiro, era tido como bobo até. Porque o irmão dele, o tio Pedro Luiz, era político. Muito sabido, inteligente, e o meu avô era mais retraído. E eles contam que o vovô, o Antônio Ferreira, é o que nunca calçou sapato. Tem a foto dele lá em casa. Ele é aquele que nunca calçou sapato, né? Ele não brincava, não ria, era só trabalhando. Inclusive, quando ele adoeceu, teve que pegar as ferramentas dele, enxada, machado. Ele estava todo dia... Deu dor nas costas de olhar debaixo da cama, essas ferramentas estavam lá. Se não tinha mexido nas coisas dele. Na enxada, no machado, na foice. Aí o doutor Vanderlei de Serra de Salim teve uma ideia. Falou, não, eu vou dar um jeito que o senhor não vai precisar olhar debaixo da cama, nós vamos despendurar todas ali. Despendurou tudo no canto, o quadro da cama, ele via que estava lá, que ninguém mexeu, né? Mas ele... foi um dia na casa do irmão que era mais sabido, de Pedro Luiz, que era político, que teve 32 filhos, ele chegou lá a cavalo. 32? E o tio Pedro falou para ele, compadre Antônio, teu cavalo marcha bem, tu chegou na hora, nós estávamos acabando de comer. Ele falou, não vim cá para comer lá em casa tem a Maria faz. Eu vim cá para contar que vendi um queijo a 1.500, agora não conto. Eu vim contar que vendia 1.500, agora não conto. E voltou para trás, não apiou. Não apiou, foi embora, sabe? E os outros irmãos da vovó? Esse era o pai dela, né? Esse era o pai. Agora, quantos filhos eles tiveram? Muitos. Teve 2 que eu não conheci, morreram. A senhora conheceu ele também, o seu avô? Ela teve 4 filhos mudos. A mamãe teve 4 irmãos mudos, surdos. Porque tinha mudos. primo com primo. 4. Mas a tia Zamita, por exemplo, irmã da mamãe, a tia Zamita casou com o José Machado, lá do Brejo Bonito. Ela costureira muito boa, aprendi muito com ela, morei 2 anos na casa dela. Eu arrumo uma cozinha sem fazer um barulho com vasilha, com prato e garfo. Morei lá 2 anos. Primeiro dia que eu arrumei a cozinha, ela deixou de fazer do jeito que eu fazia. Quando acabei tudo, ela falou, você lavou direitinho, mas a gente não joga um garfo assim, ó. Ela falou, o garfo não te pode... Você pega devagarzinho, põe a louça,
Você pega ela devagarzinho, corre assim, não precisa jogar. O povo quebra as beiradas das louças e tudo, falta de cuidado na ponta das torneiras. Ela falou, eu mudei para o Paraná, morei lá 20 anos. As louças que eu levei, eu trouxe para trás. Ela morou 20 anos, morou em Apucarana e ficou lá 20 anos. Trouxe a mesma louça para trás, sabe? Era super caprichosa, ela usava um creme, Rugol, que chamava o creme que ela usava para a pele. E tinha uma pele maravilhosa, parecia pele de bebê, sabe? Muito caprichosa. E o Zé Machado, o marido dela, era também muito sistemático, mas inteligente, uma coisa caprichosa. Eu lembro, ele pegava um araminho, achava um araminho, enrolava no cantinho da casa, um cordão enrolava, guardava. Então, o que precisava, ele tinha um lugarzinho que ela achava aquilo, né? Mas não tiveram filhos. Criaram a Amélia, né? A Amélia morreu agora com Covid. Morreu agora esse ano passado. Mas o tio Zico é esse que era todo cheio de... Eu dei aula na casa dele, morei lá um ano que eu alfabetizei todos os filhos dele. Ele tem um filho que ainda estão lá no Cruzeiro, tem 90 anos, foi meu aluno. É meu aluno mais velho que eu tenho. É o Sebastião, filho dele, do tio Zico. Mas ele, às vezes, quando estava ensinando para os meninos, ele falava, vamos refrescar a cabeça, para com isso aí agora. Ele pegava tambor, batia com o pau, cantava e tocava com esses meninos para descansar a cabeça. A minha esquentava, né? Mas era uma pessoa, ele que recolhia as esmolas lá do Cruzeiro, nas festas religiosas, e o pessoal conta que ele falava assim, estamos 400, não volta 500. Isso foi uma piada lá no Cruzeiro, mas não era, isso era só para mexer com ele, sabe? O povo fazia isso, mexer com ele, porque ele era super honesto. E ele fazia questão de contar direitinho, entregar, mas todo mundo mexia com ele que ele fazia isso. Estamos 400, volta 500. Mas ele que veio aqui, que ficou impressionado de ver eu andar de carro. E ele perdeu aqui na porta de casa, não achava a nossa casa. Aí ele foi lá no Sozito Chaves. Ele falou, onde é que é a marmã de Candinho? Onde é que é a marmã de Candinho? Ninguém entendia o que era. O Sozito falou assim, fala outra vez, Sozito Chaves. Aí ele repetiu, a Sozito, você quer a dona Cândida? É. Aí eu trouxe ele aqui, conversou com muito tempo e ficou até amigo. Toda hora que ele lá ver o Sozito Chaves. Mas ele perdeu aqui na porta de casa, não dava conta de andar. O Onofre que trouxe ele aqui. Mas tinha um modo todo diferente. Eu fui em Água Suja com ele, no carro de boi. Foi uma semana andando de carro de boi. Eu atrás do carro de boi, a pé, cumprindo uma promessa de uma cura que não aconteceu. Uai. De um milagre que não aconteceu. Mas como é que é E eu cumpri a promessa, eu tive que cumprir. Essa promessa foi o seguinte, eu era criança, tinha uns 7 anos mais ou menos. E andando lá, vi uma mulher vizinha lá da minha mãe, Etelvina, sofrendo um desmaio, um acesso epilética. Eu achei aquilo a coisa mais triste do mundo. Fiquei impressionada com aquilo e cheguei lá em casa, contei pra minha mãe o que eu vi. Ela falou, sabe o que é? É misturada que ela faz. Eu falo para vocês, não come banana com manga, não come isso tal, vocês ficam comendo. Eu falei, aquele povo chorando e gritando daquele jeito, todo mundo chorando. É porque achou que ela vai morrer, tu gosta demais dela, achou que ela ia morrer. No outro dia eu falei, mãe, eu tô com a cabeça doendo. Ela falou, o que foi? Você comeu alguma coisa? Eu falei, eu comi banana e manga. Ela falou, pois você não viu a mulher ontem? Aí eu caí no chão. E tudo que a mulher fez, eu fiz também. Fiz um desmaio que você precisa ver, mas perfeito, desmaio igualzinho a mulher que morreu. Aí chamaram o meu padrinho, chamava Zé Lúcio, morava na entrada da cidade. Madrinha Chiquinho, padrinho Zé Lúcio, chamava ele farmacêutico. Aí ele veio e falou, agora é um cristel, tem que dar um cristel nela. Cristel era uma lavagem. Gente do céu. Aí não queria deixar de jeito, eu já sarei, né? Mas depois de eu estribuchar até na cama, rolar para um lado e outro, todo jeito, mandaram buscar meu pai na roça, que ele estava trabalhando na roça lá. E esse meu padrinho juntou a Brasilina, que morava lá em frente, me seguraram, me sujigaram e me deram esse cristel. Aí eu fiquei mole uns 2 dias, passaram a ter um cuidado comigo, mas todo especial, por causa do desmaio que eu tive. E naquele tempo não podia falar em doença, que teve desmaio não.
A mulher que sofresse acesso nem casar não casava. Não casava nem. Se falasse que sofreu um desmaio, era doida. Já não servia não para podia casar. não arranjava casamento não. Então, de vez em quando eu queria contar a verdade para minha mãe. Eu falei, mãe, eu já tive um desmaio. Ela falou, não teve não. E mudava o assunto, sabe? Não teve nada não. Isso toda a vida eu contava, mãe, eu tive um desmaio uma vez. Não, não teve de jeito nenhum. Muda de assunto. Quando casei, que ela veio morar comigo, eu falei, não, tem que minha mãe não pode morrer sem saber a verdade, não. Aí, eu falei, mãe, Só contou pra ela? contei. Eu falei, eu tive um desmaio, né, mãe? Ela falou, não teve. Eu falei, mãe, não tive mesmo, não. Vou contar para a senhora a verdade hoje. E contei ela tudo, sabe? Mas ela fez a promessa de eu ir a pé, lá na Água Suja. Do Cruzeiro em Água Suja, uma semana a pé, atrás de um carro de boi. E eu fui. Vai ou não? Eu cumpri a promessa. Eu fui a pé do Cruzeiro em Água Suja, atrás de um carro de boi, para cumprir a promessa do desmaio que eu não tive, da cura que não aconteceu. Ô, dona Cátia, conta a poesia lá que sua mãe do Carlos César fala, ó. O casamento lá da família, né? Hein? A senhora mais do Carlos César grava lá? Vamos ver os outros tios. Vou acabar de cantar dos outros tios. Então, esse é o tio Zico, né? Eu dei aula lá na casa dele. E minha fama de costureira começou lá. Eu tinha uns 13 anos. Eu tinha aprendido o corte que chamava corte de costura americano prático. Aprendi com a dona Felícia do Sovolu, lá do Cruzeiro. E o Tizico foi em Coromandel a cavalo, do Cruzeiro em Coromandel. Guilherme, deve ser uns 50 quilômetros, 60? Muito mais. A cavalo. Tizica e tia Elisa. Eles eram primo primeiro, que é marido e mulher. E o tio Felipe deu pro Tizica um terno de casimira inglesa e um vestido de seda, um corte de seda pura pra tia Elisa. Aí ele chegou e falou assim, você aprendeu a costurar, você sabe, né? Eu falei, sei. Gente, nunca tinha feito uma calça de homem no paletó. E fiz. Eu peguei jornal, não tinha alfinete. Eu fui costurar num jornal, na perna da calça, a parte da frente, para tirar o molde, a perna de trás, e fiz o terno para ele. Aí correu fama de boa costureira. Os vizinhos lá iam casar, um camarada lá falou, você sabe fazer enxoval de noivo? É noivo, nossa, é noivo. Eu falei, sei, também sabia. Sei. Aí trouxe os panos e falou assim, pijama você sabe fazer? Eu falei, como é que é o pijama? Eu nunca tinha visto um. Falei, cara, ninguém usava. Não, é igual uma roupa comum, assim, só que é mais folgada. É pra dormir, tem que ser mais folgado. Eu falei, não, então eu dou conta. Camisa eu sei, cortei, fiz. Eu falei, pijama não precisa de bolso, não. Eu não queria pôr o bolso de jeito pra dormir, não precisa não. Não, tem que ter enfeita. Aí pus o bolso aqui, os bolsos aqui, o meu dos noivos lá. Mas lá, a tia, ela nunca lavou a cabeça depois de casada. Tia Elisa. Nunca. E eu ia lavar minha cabeça, ela não deixava. Já que mulher não podia lavar a cabeça, não. Fazia mal. Fazia mal para a mulher, ficar com a cabeça ruim. Eu lavava a cabeça escondida lá no quarto, lá embaixo. E um dia ela viu. Ela falou, vou te mostrar aí o que acontece. Tá vendo que ficou fio de cabelo aí, ó? Isso aí tudo vira cobra. Isso aí vira cobra. Esse fio de cabelo vira cobra. Não pode lavar. Zangou comigo até não poder mais, eu ter lavado a cabeça lá nessa coisa. E de lenço, vó? Eu sei que tem muita cobra aí que é da cabeça da senhora. Um lenço? É o lenço, a do lenço. A do lenço é o pai do vovô Antônio Ferreira, o Antônio Luiz da Silva, né? Que chamava o velho. Tá certo. Pai do nosso avô. Pai da bisavó dele, também tia Filomena, que era irmã do vovô Antônio Ferreira. E naquele tempo casava sem conhecer, né? Mostrava uma, casava com outra. E o vovô Antônio Luiz, ele casou sem conhecer a mulher, de jeito nenhum. Quando ele estava sozinho com ela no quarto, ele olhou assim, porque tinha véu no cabelo, não viu, não observou. Ele olhou o cabelo dela e falou, eu não sabia que tu tinha cabelo vermelho. Ela falou, se tu der conta de me dar lenço, tu nunca mais vê meu cabelo.
Nunca mais. E tem retrato dela de família, com lenço na cabeça, ninguém mais viu. A mamãe disse que quando ela era velha, a mamãe pinchava o cabelo dela, fechado no quarto. Nem cabelo branco ela não deixou ninguém ver. Tem o cabelo vermelho. Ninguém.